Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de introdução à lógica. Essa é uma série de aulas sobre lógica que eu estou fazendo baseado no livro de Irving Kopp, Introdução à Lógica. Se você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir no link que eu deixo aqui embaixo e com isso você vai estar contribuindo para esse projeto, mas você pode adquirir de qualquer outra maneira, inclusive ele está disponível gratuitamente na internet em formato de PDF. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Valentim e aqui você vai aprender mais sobre lógica e tudo relativo a esse universo. Bem, para acessar essas aulas você tem duas maneiras possíveis. A primeira é pelo meu canal no YouTube, é só acessar a playlist Introdução à Lógica e vai estar elencada todas as aulas sobre esse material. A segunda forma de acessar esse material é acessando o link aqui abaixo que eu vou deixar para você entrar na área de membros da Hotmart, onde lá vai estar gratuitamente também todo esse curso de Introdução à Lógica. A diferença é que lá eu consigo dividir em módulos as partes que são interessantes serem divididas mais separadamente, enquanto aqui todos os vídeos estarão elencados de uma única forma. Então lá você vai ter acesso a esse material completamente gratuito e também você vai poder adquirir outros cursos se você tiver interesse também de outros cursos na mesma área que eu estou mostrando aqui, que é a lógica. E como eu tenho feito todas as aulas, vamos lá para a gente saber onde nós estamos nesse curso. Você já deve estar bem por dentro do assunto, mas só para nos situar, para quem ainda não sabe, estamos estudando o livro de Introdução à Lógica de Irving Kopp. O livro é dividido em 3 partes e estamos na primeira parte que trata sobre linguagem. Já vimos o capítulo 1, que é a introdução. Vimos todas essas questões relativas aqui na introdução. Já vimos os usos da linguagem, que é o capítulo 2, e estamos no capítulo 3, já bem encaminhados aqui no capítulo 3, nas falácias não formais. Kopp dividiu as falácias não formais em falácias de relevância e falácias de ambiguidade. Nós estamos finalizando finalmente as falácias de relevância. Vamos ver agora mais 3 falácias para concluir esse capítulo sobre as falácias de relevância. Essa falácia se chama petitio principii, ou petição de princípio. Ela ocorre quando você tem, por exemplo, uma conclusão e a fundamentação, as justificativas ou a premissa que você vai usar para fazer essa conclusão é a própria conclusão, só que dita de outra maneira. Quando você tem essa situação, você tem a falácia de petição de princípio. Pode parecer algo simples, mas é algo bem comum de acontecer. Muitas vezes, como é uma mera repetição, ou seja, é falar mais do mesmo, muitas vezes as pessoas percebem que aquilo ali não é um argumento, e sim é uma repetição daquilo que está sendo dito. Mas de outras vezes, a forma de dizer a mesma coisa é tão complexa, é tão sofisticada, que fica parecendo uma argumentação, quando na verdade é uma mera repetição daquilo que foi dito. E fica ainda mais complexo quando se tenta fazer com várias premissas. Eu tenho uma conclusão e eu reformulo a conclusão de uma maneira mais sofisticada, elaborada, dizendo que essa reformulação é a premissa que fundamenta a conclusão, quando na verdade é a mesma coisa dita de outra maneira. E para fundamentar essa premissa, eu reformulo essa premissa através de uma outra forma de dizer a mesma coisa, de modo que eu tenho um raciocínio circular. Eu disse mais do mesmo várias vezes, parecendo que eu estou fazendo uma justificativa da justificativa para a conclusão, quando na verdade eu apenas reformulei 2 vezes a conclusão. Quando nós estamos praticando isso, nós estamos incorrendo na falácia da petição de princípio. A segunda falácia é a falácia da pergunta complexa. Certamente você já deve ter visto o seguinte dito popular: jogou a verde para colher o maduro. A falácia da pergunta complexa tem exatamente esse espírito. Significa mais ou menos assim: eu faço uma pergunta, onde dentro dessa pergunta há uma pergunta implícita que já foi respondida, e se eu proferir essa pergunta e alguém responder que sim ou que não, ela
está não somente respondendo a essa pergunta feita diretamente, mas também a pergunta que não foi feita, que está embutida nessa pergunta. Por exemplo, onde é que está o dinheiro que você escondeu? Nessa pergunta, já está escondida nela uma outra pergunta que é: o dinheiro foi escondido? E a resposta é sim. E eu faço agora a pergunta complexa: onde é que está o dinheiro que você escondeu? Se a pessoa disser que não escondeu, ela está afirmando que o dinheiro existe. E se a pessoa disser que não sabe, ela também está afirmando que o dinheiro existe. Então, no fundo, a pergunta que está sendo feita está colhendo uma outra resposta, que é: a pessoa sabe que existe esse dinheiro, mas não quer contar. E isso a gente faz no dia a dia várias vezes. Numa investigação isso acontece, mas quando você está conversando com alguém e quer saber uma informação na qual você não pode perguntar diretamente, você cria uma pergunta complexa, embutida nessa pergunta há uma outra afirmação, que é uma resposta a uma pergunta que não foi dita, e a pessoa vai responder que sim ou que não, e aí ela vai cair na contradição, e com isso você consegue uma resposta diferente. E essa é a falácia da pergunta complexa. A estrutura dela é: a pergunta é feita, essa pergunta ela está embutida aí uma outra pergunta com uma resposta, mas que não é explícita. A pessoa vai responder que sim ou que não, e você vai colher a informação que você gostaria, que é a resposta à pergunta que está embutida, que não foi a que foi dita. E aí nós temos então: jogou a verde e colheu o maduro. Vamos para a próxima falácia, e com isso nós finalizamos o capítulo, que é a ignoratio elenchi, ou conclusão irrelevante. Essa falácia ocorre quando se faz uma conclusão baseada num argumento que não é que vai chegar a essa conclusão. Ou seja, o argumento encaminha para uma conclusão, mas você direciona para outra conclusão. Vou dar um exemplo. Imagine que há uma discussão no Congresso sobre mudanças da legislação para rever a questão do horário do trabalho dos trabalhadores. Aí eles argumentam de diversas maneiras, falando que no passado o trabalho já teve muito mais horas, aí diminuiu o número de horas e qualificou melhor o trabalho, e os trabalhadores recebendo melhor, em melhores condições, etc. Então, se houver uma redução novamente, vai haver uma melhoria na eficiência, porque os trabalhadores vão estar descansados, mas é preciso, na lei, ter garantias de que a redução na hora de trabalho não vai reduzir o salário. Enfim, a discussão é em torno da mudança da legislação sobre o horário de trabalho e a permanência dos salários, independente do horário que vá diminuir ou não. Um deputado, seja ele a favor, seja ele contra, ele pode aproveitar essa discussão específica sobre legislação, subir à tribuna e começar a falar que ele é a favor da dignidade do trabalhador, que o trabalhador merece justiça e etc., falando uma série de coisas que não diz respeito efetivamente ao que está colocado em pauta, as leis. Quais são as leis que estão sendo modificadas ou que estamos querendo modificar ou acrescentar? Esse assunto, talvez ele nem conheça, ele ignore. O que é importante para ele é pegar esse assunto, modificá-lo para chegar à conclusão que ele quer, a favor ou contra. Eu sou contra essa legislação que está mudando, seja lá qual for, não sei a lei, mas o trabalhador merece dignidade. Ou eu sou a favor dessa lei, independente de qual seja a lei, porque ele também talvez nem saiba, mas eu sou a favor do trabalhador ter dignidade. Ou seja, a questão não é se o trabalhador vai ter mais dignidade ou não. Isso vai ser decorrência das leis que vão ser alteradas, das modificações da legislação. E quais são essas modificações? Aí ele não vai colocar isso em discussão. A discussão vai ser algo genérico, a conclusão vai ser irrelevante com relação ao que está sendo discutido. E isso a gente vê o tempo inteiro na política. Por exemplo, antigamente tinha a escolinha do professor Raimundo, você vai ter lá o Rolando Lero. O Rolando Lero era essa personagem que consegue fazer uma conclusão irrelevante modificando o argumento original para outra questão. Modernamente, nós conhecemos esse argumento como falácia do espantalho. Eu já tenho um vídeo sobre essa falácia do espantalho. Se você quiser, eu vou deixar esse link aqui para você também acessar e assistir essa aula. Bem, e com isso nós finalizamos todas as falácias colocadas por Kopp como falácias importantes dentro das falácias de relevância. Então agora vamos para a próxima parte, que fala sobre falácias de ambiguidade. Então até a próxima aula.